Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma edição das Conversas de Balneário. Desta vez viemos até Espinho. Vamos falar com o Mr. Rui Ferreira, do Feirense. Antes de mais, para arrancar, temos que agradecer aqui à Marisqueira Aquário que nos abrigou do vento, porque fazer ali era quase impossível. E aqui estamos mais abrigadinhos. Pronto, relembrar também quem habitualmente nos segue nas redes sociais que pode e deve subscrever aqui o canal do YouTube para ajudar no crescimento da malta e o alcance e essas coisas que vocês já sabem. Pronto, não vamos perder muito tempo, vamos passar já aqui a falar com o Mister. Vou abrir a agradecer por ter tirado um tempinho para estar aqui connosco, agora que terminou a época. Pronto, nós começamos sempre da mesma maneira, peço sempre para se apresentar e começámos exatamente por aí, antes de depois começarmos a percorrer a tua carreira, quer como jogador, quer como treinador. Portanto, força. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, desejar boa sorte para o vosso projeto, que corra tudo bem, que tenham muitas visualizações e que sejam um sucesso. Em relação àquilo que eu estou a fazer, sou treinador, um percurso como jogador que eu fiz aqui precisamente na cidade de Espinho, no clube, portanto aos 15 anos, depois fui completar a formação para o Benfica, e depois a partir daí no futebol profissional tive umas passagens pelo CNS, o Mirense, o União Desportiva de Oliveirense, o Lourosa, a União de Lamas, segunda Liga já. Depois passei para o Gil Vicente, onde fui campeão, subimos de divisão à Primeira Liga, e seguido para o Salgueiros, onde tive 3 épocas já na Primeira Liga. Depois uma passagem pelo Vitória também de 3 épocas, onde fui muito feliz. Depois acabei por seguir lá para baixo novamente para o Belenenses, onde tive 2 épocas. Fui para o Algarve, época e meia, para o Portimonense, já para a segunda Liga, já com 34 anos para 35. Voltei para Espinho com 35 anos, já numa perspectiva de acabar a carreira, de encerrar a carreira. As coisas não correram aqui muito bem e, portanto, acabei por, a pedido e pela relação que eu tinha com o Vítor Pereira, na altura ele estava no Santa Clara, acabei por ir para os Açores, fazer ainda meia época e acabei com 36 anos, ou seja, eu acabei por morrer, entre aspas, numa ilha. Ou seja, fui morrer na ilha, em vez de morrer na praia de Espinho, fui morrer na ilha. E portanto foi onde acabei a minha carreira, uma carreira com 20 anos profissional de futebol e com muitos jogos, se não estou a erro, à volta de 500 jogos. Normalmente, isto é uma coisa que me deixa também orgulhoso, não é? Normalmente sempre titular, quase sempre titular, uma média sempre de 20 e tal jogos por época, portanto também deixa-me orgulhoso por ter apanhado grandes jogadores internacionais, a disputar a posição comigo e eu, por norma, até, e digo isto com alguma vaidade, como eu acabei por levar de vencida essa mesma disputa e fazia sempre, era sempre, por norma, era um titular. E, portanto, foi uma carreira modesta, que podia ter sido, se calhar, um bocadinho melhor. Houve ali um timing que podia ter dado o salto para um clube grande e as coisas não funcionaram. E quando eu digo clube grande, estou a falar dos 3 grandes, porque o Vitória é seguramente um clube grande do futebol português. E, portanto, fiquei por aí, mas satisfeito e orgulhoso e de consciência de que dei o meu máximo e o meu melhor para fazer a carreira que tinha que fazer. Exatamente. Nomeadamente na parte da formação, como falava há bocado, falava que partilhou o balneário com grandes nomes, por exemplo, no Benfica, se não me está a falhar a investigação, partilhou também com o Rui Costa. Sim. Com o Rui Costa já na fase final da Sim, formação. O Rui Costa já era na altura aquilo que depois, já se adivinhava que ele viria a ser aquilo que depois acabou por ser em termos de jogador. O Rui Costa, isto no futebol é sempre preciso, muitas das vezes em determinado timing, é preciso um empurrãozinho. Eu presenciei esse momento, eu na altura estava lá no centro de estágio e eu sei que houve uma reunião da formação, da direção do Benfica na altura, com a Federação, para poder dar uma possibilidade ao Rui Costa de ir à seleção. Porque
porque era um jogador que se via que era um belíssimo jogador, mas nessa geração havia jogadores extraordinários nessa posição. Era o João Velhote, o João Pinto, que está na Federação, era o João do Castelo, que é o João Oliveira Pinto, que está no Sindicato de Jogadores, tínhamos o Paulo Pilar, que tinha um pé esquerdo tremendo, havia o Nunes, do Estrela da Amadora, o Jordão, do Estrela da Amadora, havia ali um sem número de jogadores com uma grande capacidade incrível, que jogava ali no meio campo e, portanto, o espaço não era muito. E depois havia uns jogadores com um ano mais novo, que eram os da minha geração, que é a geração do Figo, que depois se juntou a essa mesma geração, a geração do Rui e a geração do Jorge Costa. Exato. E então juntou-se essa geração que depois veio a ser campeã do mundo em Lisboa. E tinha jogadores extraordinários nessa posição. Portanto, era difícil, era um espaço muito difícil para se dar oportunidades. E o Rui, na altura, estava no FAF e foi-lhe dada a oportunidade de ele ir treinar, fazer o pré-estágio para esse Mundial. E o Rui acabou por ficar e viu-se a qualidade do Rui dentro do próprio campeonato que foi realizado, onde foram campeões do mundo. Portanto, era inquestionável a qualidade do Rui. Aquilo que o Rui foi enquanto jogador nos séniores era aquilo que já era na formação. Sim. Era um jogador de grande talento, de grande qualidade e, portanto, fazia as coisas de uma forma muito fácil, era muito técnico, mais magrinho, era uma fibelinha, mas depois ficou um bocadinho mais robusto, mas era um jogador extraordinário, inteligente. Portanto, agora levou por outros caminhos, do dirigismo, portanto, eu não posso dizer que já se adivinhava que o Rui viria a ser um grande diretor desportivo, ou um presidente. Eu falava dentro do campo. Não conseguimos dizer isso, mas como futebolista não tínhamos dúvidas que era um grande futebolista que estava ali. Sim, era mais nessa vertente, e depois de dirigir é sempre uma incógnita e também dá um bocado a ideia que ele caiu ali um bocadinho, não vou dizer forçado, mas apanhado na contingência da coisa. Depois, entretanto, a transição, nós, quase todos os convidados que temos aqui, sempre que é o caso, e é um jogador, um ex-jogador, abordamos a questão da transição de sénior, de júnior para sénior. No caso do Rui, como é que foi isso? Foi difícil? Foi pacífico? Eu olhei para aquilo de uma forma natural, ou seja, e eu acho que faz parte da preparação mental, acima de tudo mental, para que nós possamos atingir o patamar de profissional ou não. E há muitos que se perdem nesse meio termo. Porquê? Porque, repara, eu no Benfica era júnior, tinha equipamentos de treino Adidas, tinha botas à discreção da mesma marca, chegava no final dos treinos, tinha uma mesa com fruta, com iogurtes, não me faltava rigorosamente nada. Ou seja, eu tinha um tratamento de profissional de futebol que em alguns clubes na Primeira Liga não tive. E depois saís daquele contexto e com um ano de contrato que eu tinha como sénior e fui parar a uma equipa do CNS. Foi Mirense. Miradeiro. E chegar lá, não ter equipamentos de marca, ter equipamentos da feira, não ter que comprar as próprias botas, treinar no pelado, não ter as mesmas regalias, ou seja, há ali uma mudança muito drástica que nós, quando somos jogadores de clube grande, nós achamos que vai ser tudo fácil, tudo com aquelas mesmas condições. Sim. E, portanto, há ali um descer muito grande cá abaixo e, portanto, ou tu tens a capacidade mental para te reformulares e para quereres continuar essa luta, porque vais ter que recomeçar de novo aquilo que é o teu sonho, vais ter que, é um recomeçar, não há volta a dar. Claro. Ou então desistes, como alguns colegas meus acabaram por desistir, acabaram por continuar os estudos. Um deles era o capitão na altura, que foi comigo, acompanhou-me nessa aventura e acabou por perceber que deixa-me mas continuar a estudar porque até tenho jeito para os estudos, em vez de estar aqui a levar com isto, para não falar nos ordenados em atraso, que nós na altura já existia, agora menos, mas já existia e muito, e longe da família, e portanto temos de ter uma capacidade mental, portanto isso ajudou-me também muito naquilo que é o meu crescimento, portanto acho que é sempre difícil e se tu não estás preparado desde cá de baixo, mesmo que estejas num clube grande, os próprios treinadores, formadores têm que preparar os miúdos para esse momento, mas eu acho que não são muito bem preparados, porque eu acho que eles próprios também não conhecem bem essas realidades. Portanto, não é assim tão fácil fazer essa transição e eu diria que só mesmo para quem tem uma mentalidade mais forte é que pode eventualmente, no meu caso,
saí de um grande e vim cá para baixo. Agora, quem faz de uma forma gradual sempre cá em baixo, há sempre aquela tendência de querer subir portanto, as coisas vão sendo feitas de uma forma gradual. Portanto, no meu caso, ou tens uma força mental ou é difícil. Sim, eu ia perguntar exatamente isso que mencionou há um bocadinho. Os miúdos hoje, agora como treinador, entende que os miúdos que fazem essa transição trazem esse estofo mental ou ainda continua a falhar? Eu acho que muitos vivem os sonhos que são criados pelos próprios pais, o que já é um problema. Depois, depende do clube onde estão. Hoje em dia, num clube grande já se paga ordenados malucos, diria eu. E, portanto, se chegares a um patamar sénior com aqueles ordenados, depois já não podes ir para qualquer contexto. E, às vezes, esses miúdos precisam de descer um bocadinho à terra, precisam de ir, por exemplo, para... Vou dar um exemplo, um miúdo que saia de um Porto, Benfica ou de um Sporting, se calhar, que tem equipas B, se calhar para ser emprestados a um clube como o Feirense, se calhar já não querem. Porque se calhar que já é curto, porque já ganham mais do que o salário que costumam pagar, por exemplo, nesse tipo de clubes. Portanto, para eles já vai descer, já vão descer, na cabeça deles já vão descer. E, portanto, aquilo não é descer, aquilo é mais um passo importante para eles ganharem maturidade, experiência e num quadro competitivo muito bom. Mas isso acontece, portanto, isso pode ser prejudicial. Ou seja, temos aqui vários cenários que podem ser prejudiciais, outros podem ser benéficos para alguns miúdos, mas eu acho que há aqui um problema que deve ser combatido não só pelos clubes, mas também pelos próprios treinadores que acompanham esses mesmos miúdos, alertando para essas mesmas realidades. Agora, eu percebo também que toda esta competitividade dos clubes em querer antecipar, ficar com os melhores jogadores naquele momento, leva a que eles tenham que fazer contratos para os segurarem. Claro. E depois, se eles vão ser jogadores ou não, isso ainda é uma incógnita. Pois. Mas ficam habituados a isso muito cedo. Depois, saindo do Mirense, quando esteve no Mirense, já não estava contratualmente ligado ao Benfica? Acabou aí. Pronto, depois vem aqui para a zona, para perto de casa, Oliveirense, etc. Um trajeto feito equivalente agora ao CNS, que culmina, tal como resumiu muito bem no início, na Primeira Liga. Quando dá o salto da Segunda Liga para a Primeira Liga, quais foram as principais diferenças que encontrou na maneira de treinar, na maneira de jogar e tudo isso? Em termos logo a qualidade dos intervenientes, a qualidade na Primeira Liga é diferente da Segunda Liga. A Segunda Liga não quer dizer que não tenha qualidade, pelo contrário, mas existe mais competitividade. E a competitividade que tem na Segunda Liga, até no meu ponto de vista, até é maior do que as equipas da Primeira Liga. Estamos a falar hoje em dia. Mas na altura também já era assim. Na altura também já era assim. Os jogadores, a gente por vezes temos o hábito de dizer que os jogadores hoje são melhores, ou antigamente é que eram bons. Os jogadores são bons, são iguais. Nós tivemos gerações incríveis. Eu, desde que me recordo, do México 86, esse tipo de jogadores mais antigos, que eram extraordinários. Se fôssemos reportar e trouxéssemos esses jogadores para as ferramentas que têm hoje, se calhar estaríamos também a falar exatamente do mesmo nível. Portanto, eram jogadores extraordinários. Portugal sempre teve grandes jogadores em várias gerações. A minha geração foi apelidada a Geração de Ouro porque conquistou o título mundial. E só por aí, e foi na altura em que nós tivemos essa evolução que passou mais pela organização, e muito deveu-se ao trabalho desenvolvido pelo professor Carlos Queiroz e o Nel Vingada nas seleções, e daí ser apelidada de Geração de Ouro. Agora, se formos para trás, todos aqueles jogadores que já passaram aqui por Portugal e os que continuam a passar, nós temos sempre grandes gerações, eu diria que são todas elas de ouro. Exatamente. Pronto, depois, naqueles anos da Primeira Liga, foi sempre preponderante, isto agora o caderno estava na luta, foi sempre preponderante nos plantéis por onde passou, nomeadamente, como falava há um bocadinho, Belenenses, Vitória e por aí fora. Se tivesse que escolher qual foi a melhor época nesse período de Primeira Liga, qual é que escolhia? Sem dúvida, a primeira época que fiz no Vitória. Eu, no primeiro ano que eu fiz de Primeira Liga no Salgueiros, fiz uma grande época também, que me levou, ou quase que me levava para um clube de maior dimensão, neste caso um clube grande. As coisas acabaram por não acontecer, mas
mas fiz uma grande época, mas nós tivemos mesmo ali às portas de descer de divisão. Mas foi em termos individuais. Agora, em termos individuais e coletivos, o primeiro ano do Vitória foi um ano extraordinário. Fizemos um quarto lugar, uma equipa incrível, de jogadores incríveis, e foi, para mim, foi a melhor época. A época que eu mais desfrutei, consegui conciliar aquilo que é o plano individual com o plano coletivo, a classificação. Foi a época que eu mais desfrutei e que mais me senti melhor. E a massa adepta do Vitória? Toda a gente diz, toda a gente está ligada ao futebol, entende que é especial. O que é que torna especial o público em Guimarães? A massa adepta do Vitória é apaixonante. Nunca o escondi. Digo a toda a gente que me pergunta qual o clube que gostou, o clube que realmente marcou mais. Fui bem tratado em todos e, portanto, tenho um carinho especial e um respeito enorme por todos os clubes por onde passei. Mas, de facto, eu apaixonei-me pelo Vitória, portanto, é um clube pelo qual tenho uma grande paixão, um grande carinho. E a massa adepta, de facto, tem influência naquilo que é o rendimento da equipa. É mesmo o chamado 12º jogador, empolga no próprio estádio, fora de casa também. Recordo-me jogos que, ao meio da semana em que nós íamos, por exemplo, jogar a um Alverca. Na altura, ao meio da semana ia chover e tinha uma bancada, tinha 3 a 4 mil pessoas numa bancada, aquilo incrível, inacreditável. E, portanto, gostam, são apaixonados pelo clube e, portanto, faz mesmo a diferença. O segredo daquilo, na minha opinião, acho que tem a ver com as mulheres, as mães. Ou seja, ali qualquer miúdo ou miúda que possa nascer, as mães fazem logo questão de os levar logo para o estádio e metê-los como adeptos. Portanto, elas são muito fervorosas. Acho que elas vivem mais aquilo que os próprios maridos, o que é um favor que fazem aos maridos. Assim, os maridos já não têm que... agora não, olha, eu queria ir ver o Vitória e a mulher diz assim, que acontece muito, mas eu hoje queria ir passear, queria ir ao shopping, ou queria ir aqui ou ir acolá. E nós hoje temos que repartir, temos que ser uns para os outros, não é? Não era um bocadinho a mentalidade machista de antigamente, é que não é futebol e tens que vir e ponto final, ou então ficas em casa. Não, temos que repartir. As coisas foram evoluindo. E ali é um favor que fazem aos homens, ou seja, elas próprias levam-nos para o sítio onde eles querem. Portanto, é uma junção feliz e que dá nisto, num clube que vive muito a própria cidade, adoram, são orgulhosos pela cidade, e são orgulhosos pelo clube e, portanto, nem falam de outros clubes a não ser aquele. Aquele, só existe aquele. Pronto, fechando a porta, é praticamente à parte do jogador. Em termos de grupo, em termos de balneário, ao longo desse trajeto profissional, qual foi o melhor balneário que o Mister teve aí? Tive bons balneários, mas esse balneário do Vitória foi incrível. Até hoje continuo a ter um grande relacionamento com esses colegas meus. Estão todos eles bem posicionados no futebol português, sinal de competência desse próprio grupo, e continuamos a ter contacto. Mas não posso deixar de referir o balneário que tive, por exemplo, no Belenenses, que também era um grande balneário, o do Salgueiros, o do Gil Vicente, onde subimos de divisão. Ou seja, tivemos bons balneários, o próprio União de Lamas. Eu não queria estar a ser injusto, só porque, por norma, quando nós vamos buscar estes exemplos, falamos no clube que estivemos, que nos sentimos bem. Há essa tendência, porque foi de facto a época que eu mais gostei, mais desfrutei. E depois parece que deixamos os mais pequeninos, os clubes de menor dimensão, de lado, e eu não quero cometer essa injustiça, não. Eu acho que por todos os balneários onde eu passei tive bons grupos, à exceção deste penúltimo, diria eu, ao último, entre Espinho e Santa Clara, que não foram assim balneários que gostei muito. De resto, os outros não tive sempre bons grupos. Sim, essa fase já final da carreira, em que faz praticamente meia época aqui, meia época nos Açores, pronto, tal como disse no início, veio cá para fechar a carreira no Clube da Terra, praticamente as coisas não correram bem. O salto para os Açores acaba por ser para uma liga acima, acaba por ser um salto nesse aspecto positivo, e dá-se por culpa do Vítor Pereira, por culpa, entre aspas, do Vítor Pereira. Como é que surgiu essa oportunidade? Eu conheço o Vítor há muitos anos, o Vítor é daqui de Espinho, ele acompanhou sempre a minha carreira e ele ligou-me, a dada altura sabia que a minha situação aqui não estava fácil.
E não estava fácil porquê? Porque nós, quando atingimos uma certa idade e uma maturidade no futebol e passar por um plano profissional, quando vamos integrar depois um plano em que a postura do grupo de trabalho, a maioria do grupo de trabalho é muito amadora, sendo paga como profissional, que era o que acontecia na altura no Sporting Clube Espinho, e eu, sendo conhecedor do clube, o meu pai ser o funcionário mais antigo do clube, que é o roupeiro, o Julião, e portanto estar lá também no dia a dia, eu sabia, tinha conhecimento daquilo, portanto eu não permitia, para mim, fazer-me confusão também não teres um comportamento profissional, até porque ganhavas como um profissional. E havia muitos jogadores que não tinham e, portanto, o Espinho basicamente era não diria passagem, mas era uma zona de conforto para poder conciliar os estudos ou conciliar isto ou aquilo, quando deveria ser a prioridade. E eu via situações que não me agradavam e denunciava-as à própria direção, dizia que não me identificava. Pensava eu que até tinha aqui algum conforto da parte da direção, sabendo que eu queria o melhor para o clube. E aí o que é que eu estava... Qual era a minha postura? A minha postura aí já não era bem de jogador. Já estava a ter ali uma postura mais de diretor, mais de preocupação com o clube e, portanto, acabo por entrar ali numa zona de desconfiança até dos próprios jogadores e, portanto, a coisa não começou a funcionar muito bem. E, portanto, isto deve-se à idade, à maturidade, ao profissionalismo que eu tive e que depois já não encontrei ali. Portanto, há coisas que nós vimos e ouvimos e não calamos, temos que dar logo a opinião e arranjou-se ali muitos constrangimentos e depois parece que a dada altura nós é que estamos, há muita coisa que falha e nós falamos muitas vezes, parece que nós, como nós estamos em todos, parece que nós é que provocamos esses constrangimentos. Pois eu estava cansado e achava que assim, parece que um gajo aqui é o mal da fita, deixa-me sair e o pessoal, se não acredita, se o pessoal se eles querem navegar nestas águas, deixa-os navegar e eu vou à minha vida que eu não posso desgastar. E foi quando o Vítor sabia dessa situação e colocou a questão se eu queria lá fazer meio ano para ajudar-me lá na luta, precisava de um gajo experiente e eu fui fazer esse meio ano. Pronto, desportivamente esse final de carreira correu bem e depois começamos a olhar para o futuro em termos do que fazer. Estamos aí numa carreira de treinador que está a começar. Primeiro, foi sempre uma ambição, depois de jogar futebol, passar para o banco como treinador ou foi algo que surgiu por acaso? Surgiu. Eu sabia que queria estar ligado ao futebol. E na altura eu estava no Belenenses no Santa Clara e mantinha os contactos com os administradores que estavam no Belenenses na altura. E, portanto, havia ali a possibilidade de, quando eu deixasse de jogar, acabasse a minha carreira, passasse para diretor desportivo no Belenenses, na altura. Depois eles acabaram, essa direção acabou por sair fora e isso esfumou-se. Aliás, o Vítor Pereira até recebeu o convite para ir, nessa altura, para o Belenenses, depois as coisas não avançaram. E eu então estava um bocadinho virado para esse lado, para a direção desportiva, para diretor. E até me fui fazendo algumas formações nesse sentido, mas as coisas não aconteceram e, portanto, não vou dizer que ambicionava ser treinador ou ambicionava sim estar ligado ao futebol, ainda não tinha bem definido o que é que eu pretendia em que área. Portanto, tudo encaminhava para a direção desportiva, mas depois as coisas mudaram completamente. Como é que surge o primeiro convite para assumir o cargo de treinador num clube? Eu quando vim dos Açores, passado algum tempo entrei no Porto Canal como comentador desportivo e a fazer lá uns programas, mas aquilo não tinha nada a ver com o Futebol Clube Porto, era o Porto Canal mesmo. E entrei lá numa função de comentador. E passado algum tempo conheci lá o pivô do canal, que tínhamos e temos uma boa relação, atualmente é o diretor desportivo do Leixões, é o Ramo, e ele surgiu a possibilidade de um projeto em que tomava conta conseguia o orçamento para o Boa Vista, ou seja, o Boa Vista estava com dificuldades financeiras no Campeonato Nacional de Séniores, teve ali com dificuldades para descer a divisão, não desceu por 1 ou 2 pontos, uma coisa assim. Então o projeto passava por levar os jogos a serem transmitidos no Porto Canal e, através dessas transmissões, a reunir patrocinadores para angariar dinheiro para o orçamento.
E o Remo foi com esse projeto para o Boa Vista, mas o treinador teria que ser eu, porque era o homem da confiança dele, e foi assim que surgiu. E eu estava na altura, estava a treinar, a iniciar a minha função de treinador no sindicato de jogadores da Zona Norte, e portanto foi assim que começou. Esse plantel do Boa Vista, apesar de estar com as dificuldades que já sabemos, e na divisão também, uma divisão mais baixa que aquilo que estávamos habituados a ver, Boa Vista tinha jogadores com muita experiência. Tipo, Tiveste a estudar isso tudo? algumas coisas, não, alguns porque eu por acaso não conheço, mas acompanho de quando jogava na São Joanense, o Renato Queiroz, por exemplo. O Renato, o Mário Loja, o Rui Dolores. O Rui Dolores, exatamente, também. Sim. E alguns, em termos de idade, não fugiam muito da idade do Rui. Sim. Não, eu como estava a treinar o sindicato, o que foi-me proposto esse projeto do Boa Vista, e quando foi reunir com o Álvaro Braga Júnior e com o Remo, eles disseram, o Álvaro Braga disse-me: Rui, não temos dinheiro, mas queremos fazer uma equipa que nos permita só manter a divisão, não queremos descer. O ano passado, fazer melhor que o ano passado não descemos por 1 ou 2 pontos, já não me recordo. E eu, corajoso como eu sou, eu disse: não há problemas nenhuns, porque eu estou ali com malta do sindicato, malta que está desempregada, pá, é preferível ganhar menos, mas se sentirem que vão pagar e jogar num clube com a dimensão do Boa Vista, com as condições que o Boa Vista tem, é muito mais motivador do que estar a jogar no mesmo quadro competitivo noutro clube. E eu acredito que sou capaz de mover ali alguns deles. Com os miúdos da formação do Boa Vista, que normalmente todos os anos têm sempre miúdos interessantes, mas eu não conhecia rigorosamente nenhum. Mas pelas características dos miúdos normalmente e da característica do próprio clube, tira-se miúdos muito interessantes. E eu fui de cabeça, assim, não tem problema nenhum, hoje vamos embora e fazemos uma equipa interessante. E eu, lá está, às vezes isto, sabe, tem sempre dois lados, o lado bom e o lado mau. E eu, corajoso como fui também na altura, coloquei-lhes ali logo a ambição de querer de subir a divisão. Portanto, o lado bom é nós podemos trabalhar internamente esse lado com os jogadores, fazendo acreditar que é possível, independentemente dos orçamentos. E depois tem o lado mau, é das expectativas que são criadas sempre por fora, através dos adeptos, depois já não têm conhecimento da realidade interna, depois acham que nós temos obrigações e as coisas depois podem não ir acontecendo e criam ali problemas. E que foi o que aconteceu. Apesar de termos feito uma boa época, e eu saí na altura em dezembro, estávamos em terceiro, quarto, se não estou em erro, tipo 3 pontos do primeiro classificado, mas foi-se criando ali inúmeros problemas dentro do próprio Boa Vista, que agora também isso já não interessa. Sim. Mas o que é certo é que o Boa Vista está no lugar que merece, foi recuperado financeiramente, pelo menos desse tempo em que eu estava lá, em que realmente a dívida era incrível, e portanto dei um pequeno contributo para poder também ajudar nessa reestruturação.